Boa noite. Hoje nós teremos como palestrante o Sr. Vanderlei Brandini. Ele nos honra com a reflexão da noite. Então vamos levar os nossos pensamentos, pedir a Jesus que possa cada coração receber as suas dádivas. Senhor Jesus, pedimos a Ti, querido Mestre amado, que possa cada coração receber as suas dádivas, o seu amor. Nesse momento em que vivemos tumultuado, Jesus, devido a essa pandemia, onde há corações que estão à procura de equilíbrio, de harmonia, Jesus, que possam esses encontrar a sua paz, o seu amor. Nós assim te pedimos, Jesus, que possa cada um ser merecedores do seu amor. Palestrante da noite, querido Jesus, que ele receba o auxílio necessário para poder fazer a sua reflexão. Muito obrigado, mestre. Assim seja. Vanderlei, por favor. Boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um em suas casas. O tema dos estudos desta noite foi tirado da Revista Cristã Espírita e do livro Leis de Amor, de Chico Xavier e Valdo Vieira. O assunto hoje que nós vamos estudar são as causas das doenças na visão espírita. Como surgem as doenças? Nós já paramos para pensar como que surgem as doenças? O Espiritismo explica. Será que ao nos sintonizarmos com energias e atitudes negativas, não estamos abrindo caminho para ficarmos doentes? Está aí uma bela pergunta, né? No livro Mãos de Luz, a norte-americana Barbara Ann Brandon apresenta um raciocínio muito interessante. Toda doença é uma mensagem dirigida a você, dizendo que você não tem se tratado com carinho e nem se amado como você deveria. De fato, todas as vezes que o nosso corpo apresenta alguma doença, isso deve ser tomado como um sinal que alguma coisa não está bem. A doença não é uma causa, ela é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam pelo nosso organismo espiritual e material. O controle das energias é feito através dos pensamentos e sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doenças porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexos sobre as células materiais. Permanentemente, recebemos energia vital que vem do cosmos. A alimentação, a respiração, a irradiação das outras pessoas e para elas imprimimos a energia gerada por nós mesmos. Assim, somos responsáveis por emitir boas e más energias às outras pessoas. A energia que irradiamos aos outros estará impregnada em nossos pensamentos e sentimentos, sendo necessário que vigiemos o que pensamos e o que sentimos. Quais são os tipos de doenças? Podemos classificar as doenças em 3 tipos: a física, a espiritual, a atraída ou simbiótica. As doenças físicas são distúrbios provocados por algum acidente, excesso de esforço ou exagero alimentar, entre outros,
que fazem um ou mais órgãos não funcionarem como deveriam, criando uma indisposição orgânica. Já as doenças espirituais são aquelas provenientes das nossas vibrações. O acúmulo de energias nocivas em nosso perispírito gera a autointoxicação fluídica. Quando essas energias descem para o organismo físico, criam um campo energético propício para instalações de doenças que afetam todos os órgãos vitais, como coração, fígado, pulmões, estômagos e outros. As energias nocivas que provocam as doenças espirituais podem ser oriundas de reencarnações anteriores, que se mantêm no perispírito enfermo enquanto não são drenadas. Em cada reencarnação, já ao nascer, ou até mesmo na vida ultra-interina, podemos trazer os efeitos das energias nocivas presentes em nosso perispírito, que se agrava à medida que se acumula mais energia negativa na reencarnação atual. Enquanto persistirem as energias nocivas no perispírito, a cura não se completará. Já as doenças atraídas ou simbióticas são aquelas que chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. O que uma criatura colérica, vibrando sempre maldades, pode atrair senão as mesmas coisas? Essa atração gera uma simbiose energética que, pela via fluídica, causa a perspecção da doença que está afetando o organismo do espírito, que está imantado energeticamente na pessoa, provocando a sensação da doença nela, pois aí passa a sentir todos os sintomas. E aí a pessoa vai ao médico e esta nada encontra. Interessante, né? Essa doença atraída ou simbiótica. Muito comum de acontecer da gente. André Luiz afirma que se a mente encarnada não possui ainda disciplina, não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções, e alimenta paixões como ódio, inveja, ideia de vingança, ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais e podendo levá-lo até a doença. Como que surgem as doenças? Nós já paramos para pensar? Cada pensamento, emoção, sensação ou sentimento negativo, o perispírito imediatamente adquire uma forma mais densa e sua cor fica mais escura, por causa da absorção de energias nocivas ou ruins. Durante os momentos de indisciplina, o homem mobiliza e atrai fluidos primários e grosseiros, os quais convertem em um resíduo denso e tóxico. Devido à densidade, essas energias nocivas não conseguem descer de imediato ao corpo físico e vão se acumulando no perispírito. Com o passar do tempo, as cargas energéticas nocivas que não forem dissolvidas ou não descerem ao corpo físico formam manchas e placas que aderem à superfície do perispírito, comprometendo seu funcionamento e agravando quando a carga deletéria acumulada é aumentada com os desatinos da existência atual. Em seus tratados didáticos, a medicina explica que o organismo do homem, desde seu nascimento físico, existem micróbios, bacilos, vírus e bactérias, capazes de produzirem doenças humanas. Mas graças à quantidade ínfima de cada tipo de microscópica existente,
elas não causam incômodo ou doenças mórbidas, pois ficam impedidos de terem uma proliferação além da cota mínima, que o corpo humano pode suportar sem adoecer. No entanto, quando esses germes ultrapassam o limite de segurança biológicos fixado pela natureza, motivados pela presença de energias nocivas ou ruins no corpo físico, eles se proliferam e destroem os tecidos do seu próprio hospedeiro. Partindo das estruturas energéticas do perispírito na direção do corpo em ondas sucessivas, essas radiações nocivas criam áreas específicas nas quais podem se instalar ou se desenvolver as vidas microscópicas, encarregadas de produzir os fenômenos compatíveis com os quadros das necessidades morais para o indivíduo. Elas se alimentam dessas energias nocivas que chegam ao físico, conseguindo se multiplicar mais rapidamente e, em consequência, causando as doenças. A recuperação do espírito enfermo só poderá ser conseguida mediante a eliminação da carga tóxica que está impregnada em seu perispírito. Embora o pecador já esteja disposto a uma reação construtiva no sentido de se arrepender, embora o pecador já arrependido esteja disposto a uma reação construtiva no sentido de se purificar, ele não pode se subtrair dos imperativos da lei, da causa e efeito. Para cada atitude correspondente, um efeito de idêntica expressão, impondo uma retificação de aprimoramento na mesma proporção. Ou seja, a pessoa que tem que desprender um esforço para repor as energias positivas da mesma maneira que dispõe esforço para as energias negativas. Como que a gente elimina então essas energias tóxicas? Assim como decorrência de tal determinismo, o corpo físico que veste agora ou outro em reencarnação futura terá de ser justamente o dreno ou a válvula de escape para expurgar os fluidos deletérios que o intoxicam e impedem de firmar sua marcha na estrada da evolução. Durante a purificação perispiritual, as toxinas psíquicas convergem para os tecidos, órgãos ou regiões do corpo, provocando disfunções orgânicas, que conhecemos como doenças. Quando o espírito não consegue expurgar todo o conteúdo venenoso do seu perispírito durante a existência física, ele desperta no além, sobrecarregado de energias primárias densas e hostil. Em tal caso, devido à própria lei dos pesos específicos, ele pode cair nas zonas umbralinas pantanosas, onde é submetido à terapêutica obrigatória de purgação no lodo absorvente. Assim, pouco a pouco vai se libertando das excrescências, nódoas, venenos e crostas fluídicas que nasceram em seu tecido perispiritual por efeito de seus atos de indisciplinas vividos na matéria. Nós vemos isso no filme Nosso Lar, com André Luiz. Os charcos pantanosos do umbral inferior são do mesmo nível vibratório das manchas e placas. Por isso servem para drenar as energias nocivas. Embora sofram muito nesses locais, isso os alivia da carga tóxica acumulada na Terra, assim como seu psiquismo enfermo. Depois de sofrer pela cruciante, desperta e se corrige para viver existências futuras mais educativas e menos animalizadas. Os espíritos socorristas só retiram dos charcos purgatoriais os pecadores
que já estão em condições de uma permanência suportável nos postos e colônias de recuperações espiritual adjacentes à crosta terrestre. Cada um tem um certo limite que pode aguentar em meio a esses charcos. Então eles são resgatados, mesmo que ainda não tenham expurgado todas as placas, reencarnando em corpos onde permanecerão expurgando e drenando essas energias através das doenças que se manifestam no corpo físico. E a ajuda da medicina, ela é válida? O que a doutrina espírita fala sobre isso? A doutrina espírita não prega o conformismo. Por isso, é lícito procurar a medicina terrena, que pode aliviar muito e curar onde for permitido. Olha que palavra interessante. Que pode aliviar e curar onde for permitido. Se a misericórdia divina colocou os medicamentos ao nosso alcance, é porque podemos e devemos utilizá-los para combater as energias nocivas que migraram do perispírito para o corpo físico. Mas não devemos esquecer que os medicamentos alopáticos combatem somente os efeitos da doença e não a doença. Isto quer dizer que, quando as doenças estão presentes no corpo físico, devemos combatê-las, buscar o alívio. Muitas vezes essas doenças exigem tratamento prolongados. Outras vezes necessitamos até de cirurgia. Mas tudo faz parte da lei de causa e efeito, que tenta despertar para uma reforma moral através desse processo doloroso. Qualquer medida profilática em relação às doenças tem de se iniciar na conduta mental, exteriorizando-se a ação moral, que reflete o velho conceito: mente sadia, corpo sãos. Estados de indisciplinas são os maiores responsáveis pela convocação de energias primárias e daninhas, que adoecem o homem pela reação do seu perispírito contra o corpo físico. Sentimentos como orgulho, avareza, ciúme, vaidade, inveja, calúnia, ódio, vingança, luxúria, cólera, maledicência, intolerância, hipocrisia, amargura, tristeza, amor próprio ofendido, fanatismo religioso, bem como as consequências nefastas das paixões ilícitas e dos vícios perniciosos, são também geradores das energias nocivas, das energias ruins. Ou seja, a causa das doenças está na própria leviandade com o trato com a vida. Analisando criteriosamente o comportamento, ver-se-á que os males que atormentam as pessoas persistirão, enquanto não forem destruídas as causas. Portanto, soluções superficiais são enganosas. É preciso lutar contra todas as aflições, mas de forma milagrosa. Procuremos sempre pensar e agir dentro dos ensinamentos cristãos, a fim de alcançarmos a cura integral. No livro Leis de Amor, o Espírito Emmanuel responde a várias questões. Separamos o capítulo que trata de causas espirituais das doenças e reescrevemos trechos de algumas respostas, de modo a ficar mais compreensível para aqueles que não possuem muito conhecimento com a doutrina espírita. Leis de Amor foi psicografado pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Pergunta número 1.
o que estrutura espiritualmente o corpo de carne? Emmanuel responde: o corpo espiritual ou perispírito é o corpo básico, a matriz. É constituído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. Pergunta número 2. O erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico a doenças? Sim ou não? Sim. De que modo? A grande maioria das doenças tem sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da existência evolutiva, marca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias, que predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme os órgãos atingidos. Pergunta número 3. O que faz o espírito antes de reencarnar-se visando a própria melhoria? Emmanuel nos responde: antes da reencarnação, nós mesmos analisamos os pontos fracos da própria alma, advogando em nosso favor a concessão dos impedimentos físicos e doenças que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de repetição dos erros que cometemos em outras vidas. Pergunta número 4. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelos espíritos e enfermos antes de renascer ou reencarnar? Boa pergunta, né? Todas as doenças fomos nós que escolhemos? Emmanuel: nem sempre. O espírito solicita determinadas enfermidades, em vez que, em muitas circunstâncias, como no suicídio e na delinquência, caímos em grande desequilíbrio, lesando o corpo espiritual, o que nos obriga a renascer em berço físico, exibindo os defeitos e moléstias congênitas, em aflitivos quadros expiatórios. Então, não é só uma doença, é um quadro expiatório. Pergunta número 5. Quais são os casos mais comuns de doenças impostas pela lei divina? Emmanuel responde: encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina, na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou loucura, da cegueira ou paralisia irreversíveis, ou ainda nas crianças problemas, cujos corpos irremediavelmente frustrados durante todo o curso da reencarnação mostram-se nas condições de prisões regenerativas. Pergunta número 6. A mente invigilante pode instalar doença no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Emmanuel: a mente é a mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Veja que interessante, como que a mente é destruidora, né? Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmanzelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem da higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que ficam nervosas e irritadas pelas menores razões, destrambelhando o seu sistema nervoso. Os sedentários e preguiçosos são criaturas que geram doenças para si mesmos nas atitudes de hoje, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. E para finalizar,
a pergunta número 7. Qual a advertência que Jesus para que nos prevenimos dos males do corpo e da alma? Emmanuel nos dá a receita. Parece que é fácil, mas não é tão fácil assim. Assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo por que os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar com mais senso de gravidade a advertência do Mestre, Jesus: orai e vigiai para que não cairdes em tentação. Então, essa é a mensagem da noite. Como que surgem as doenças, né? Na visão espírita, agora que nós já sabemos como que são as doenças, como que elas surgem, através do ódio, da ignorância, da avareza, do ciúme, dos maus pensamentos. Vamos procurar então nos corrigir, orar e vigiar, porque esse é o conselho do nosso Mestre Jesus. Então, agradeço a presença de todos vocês e peço humildemente que Jesus abençoe a cada família, a cada pessoa que se encontra doente neste momento, envolvendo paz, luz, que eles sejam amparados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, uma boa noite. Que assim seja.